Como começar? Ótimo, essa é uma pergunta que a gente vê muito, né? Como começar? Para resumir, para você começar, eu diria o seguinte, que mais do que você pensar ou se preocupar em ficar sem comer, eu diria para você controlar um pouco mais, às vezes, a sua água. Eu acho que o número 1 seria controlar a sua quantidade de água. Porque muitas pessoas cometem o erro de, para começar, não olhar essa questão da água. E nos alimentos, eu acho que 30% dos alimentos, da água, vem daquilo que você come. Então, assim, 30% da água vem dos alimentos. Então, imaginemos, se você está de jejum, mudou, né? Então, você já não tem 30% da água que você tinha. Então, é necessário que você aumente a sua quantidade de água. Só você pensar na lógica, não tem que explicar muito, não tem que ter muita lógica de trás disso daí. Pensa comigo, se 30%, se você comendo, os alimentos têm água, se você não está comendo, pois você vai absorver 30% menos de água. Não é fácil, né? Então, você vai ter que aumentar a sua quantidade de água. Então, mais do que ficar sem comer, você tem que estar atento à água. Porque, principalmente nesse tempo, o seu corpo está fazendo uma limpeza e ele precisa de mais água ainda para jogar fora. Então, não é 2 litros de água. Lógico que não. Principalmente se você pesa 100 quilos, não é verdade? É muito importante. Imaginemos que a gente acordou de manhã, igual eu acordei aqui, ó. Eu fui ali, fiz meu limão, né? Coloquei o salzinho, açafrão. O que mais que eu ponho aí? Sal, açafrão, pimenta, própolis, esse meio litro de água, o limão e bebi logo pela manhã. Então, me hidratei. Fiquei, sei lá, 7 horas ali dormindo, então não bebi água nem nada. De certa forma, você se desidrata, né? Então, eu me hidratei e agora agora eu espero uns 30 minutos para me tomar o café, porque o café desidrata. A água te hidrata, o café desidrata. Então, o café, ele ajuda, né, ajuda ali o seu metabolismo a dar uma aceleradinha. Então, você espera uns 20, 30 minutos para que dá o tempo do seu corpo absorver aquilo que você bebeu, né? E aí, depois, você bebe seu café. Porque, não sei vocês, mas antes de eu entender isso que eu estou ensinando, eu acordava, a primeira coisa que eu bebia era café. Porque eu não sabia distinguir entre líquidos. Para mim, tudo era líquido, valia tudo. Para mim, era o normal. Inclusive, eu achava que beber refrigerante estava bebendo líquido. Na verdade, o refrigerante tem um efeito contrário, né? Se você bebe refrigerante, você está desidratando. Igual aqui onde que eu estava procurando sobre o pH das águas, né? Para me beber. E eu vi que tem água com pH de 4,5. 4,5. O nosso corpo ali é 7,4. O ideal seria não beber água que tem o pH menos do que isso. Mas não é tão fácil de encontrar. Eu encontrei umas, se eu não me engano, tem 7,20. Deu bom. Mas as outras... E é engraçado, né? Que daí você chega lá no mercado, por exemplo, tá aquele monte de água. A maioria das pessoas, a única coisa que elas olham é o preço. Elas não olham mais nada. Elas chegam lá e vê o preço. Qual que é mais barata? Essa. Acabou. Por quê? Porque para eles tudo é água. Tudo é líquido, tudo funciona. Não. Você vê que interessante, né? Além de nem todos os líquidos te hidratam, mas nem todas as águas são iguais. A gente quase não presta atenção, né? Ou pelo menos aqui eu creio que sim, né? Vocês sim que vão estar atentos aí. Então, o primeiro é a água. E não é qualquer água. É uma boa água. Primeiro é hidratar. O básico. Não é ficar sem comer. Quantas horas eu fico sem comer? Por mais que você for ficar às 12 horas lá, 8 da manhã, 8 da noite, para você começar, a água, o mais importante de tudo. E aí começa seu dia já se hidratando e por aí vai.